nosso sobrinho, nosso neto. Sim, você colocou muito bem, assim, prestar atenção, porque uma criança vítima de violência, independente da idade, até bebê, ela emite sinais. E esses sinais, eles estão muito relacionados a um padrão que essa criança possui. Então, uma criança que já possui um padrão de personalidade mais extrovertido, mais alegre, mais comunicativo, se de repente ela começa a ficar mais silenciosa, mais triste, querendo buscar um isolamento, é um sinal que precisa ser olhado com atenção. Uma criança que talvez seja mais quietinha, comece a ficar mais agressiva, é um sinal. De repente a criança tem uma aversão a um determinado cuidador, ou quando o pai leva lá para a creche, para deixar na creche, a criança não quer voltar para o pai. Então, na verdade, são sinais. E quem está aqui, né, ao redor dessa criança precisa ficar atento a isso, né? Mas a tia-avó, sim, né, dessa criança, ela relatou para a nossa equipe que não tinha percebido nenhum sinal. Ou então, como que a gente pode aprender, né, a observar, ir além com esse olhar? Isso, exatamente. De repente, eu não percebi, mas de repente, assim, percebeu o quê? Porque a partir do momento que a gente presta atenção numa mudança de padrão, a gente reconhece essa mudança de padrão de personalidade e começa a ficar atenta a essa mudança, você também fica hipervigilante em algumas situações. O fato da gente não perceber ou verbalizar que não percebeu, não significa que a criança não tenha emitido sinais. Então, uma criança de 2 anos que é morta dessa forma, ela já passou por um processo de violência que antecede essa morte, né? E, de repente, assim, muito antes, talvez 1 ano antes. Então, já tinha ali marquinhas no corpo, tanto que em algum momento eles colocam assim marquinhas, né, escoriações que já melhoraram. Então, essa criança já estava em uma situação de sofrimento e possivelmente alguém viu. Agora, uma questão é importante, né, é a responsabilidade de todos nós enquanto sociedade, enquanto cuidadores na creche, enquanto vizinhos. A gente precisa, sim, denunciar. Então, se você não quiser se comprometer, que você transfira, de repente, a responsabilidade para uma outra pessoa que o faça, ou uma denúncia anônima, enfim. Porque muitas vezes a família que está envolvida diretamente nessa situação, que deveria proteger, não protege. De repente, por uma situação de adoecimento, também vulnerabilidade, enfim, não protege. Mas é responsabilidade de quem está em torno se posicionar. Agora, doutor, ontem a gente também mostrou imagens aqui no Fala Espírito Santo, né, o trabalho da perícia, indo lá na casa dos pais, recolhendo alguns elementos, alguns materiais, de que forma que isso contribui para as investigações? Então, a polícia vai ao local, ela tira foto, ela pega vestígios, quer dizer, ela recolhe alguns objetos que eventualmente podem servir de prova e, ao final, a perícia faz um relatório também conclusivo, né? Quer dizer, mostrando eventualmente se essa criança foi arrastada, se foi puxada, se foi morta em tal lugar, enfim, absolutamente tudo é através da prova pericial. Então, a gente tem o exame do corpo de delito na vítima para constatar a causa-morte, se ela teve alguma lesão, enfim, que o médico, inclusive, já disse isso abertamente, a gente até assistiu na matéria, e também a gente tem a perícia de local do crime, com recolhimento dos objetos, enfim, né? E outra coisa que é interessante também nesse caso é assim, olha, se essas pessoas, se ficar comprovado que foram os pais que tiraram a vida dessa criança, vai precisar fazer uma análise também, esse processo de essas pessoas quiseram tirar a vida dessa criança, essa foi a intenção deles, se essa foi a intenção deles, eles vão ser submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. 7 pessoas da sociedade vão julgar essas pessoas. Se não foi essa a intenção, foi a intenção de estuprar, de introduzir alguma coisa, infelizmente, na criança, de bater, de maltratar, enfim, elas não vão ser submetidas ao tribunal do júri, embora eles tenham tirado a vida dessa pessoa. Então, o que se analisa é a intenção. Se eles tiveram a intenção de tirar a vida, quem faz essa análise? O juiz, com base em tudo que foi produzido. Então, o juiz também tem uma responsabilidade muito grande, né? Eu falo até para os meus alunos, ser juiz, ser promotor de justiça é uma responsabilidade muito grande, porque você vai precisar dizer um sim ou não, você vai precisar prender ou soltar alguém, condenar ou absolver alguém, então é uma responsabilidade muito grande. Então, o juiz, levando em consideração absolutamente tudo que for produzido, se ele chegar à conclusão de que essas pessoas, que foram essas pessoas, e que elas quiseram tirar a vida dessa criança, eles vão ser submetidos ao tribunal do júri. Se ele entender que foram essas pessoas, mas elas não quiseram tirar a vida, só estupro e o crime de tortura, eles são julgados pelo próprio juiz, ou pode acontecer também, no final das contas, o juiz chegar à conclusão, não foram essas pessoas que fizeram isso. Ponto final.
E olha só, as novidades sobre esse caso não param, tá, gente? Inclusive, a gente vai a todo instante te atualizando aqui na nossa programação, aqui na TV Vitória. Tem uma mensagem que o casal trocou no celular, que é o seguinte: precisamos conversar melhor sobre o que você relatou no boletim de ocorrência. Essa é uma mensagem que o marido mandou para a esposa. Péssimo indicativo, né, Roberta? Muito bem lembrado, assim. Os celulares também são apreendidos para saber quem ligou, qual mensagem que mandou. Então, tá vendo? Na verdade, não tem como esconder um crime dessa natureza. Tudo vai se clarear. A gente está numa fase muito inicial, muito embrionária. O crime aconteceu agora. Mas podem ter certeza que tudo vai ser esclarecido. Toda forma, se eventualmente foram essas pessoas, a perícia vai mostrar absolutamente tudo. Essa troca de mensagem, por exemplo, com essas mensagens é um indicativo péssimo, né? Quer dizer, por qual motivo? Se você não tem absolutamente envolvimento nenhum, a verdade que tem que ser colocada no boletim de ocorrência, né? A verdade é o que aconteceu, o que o pai e a mãe sabem, né? E aí, por que tem essa troca de informações? Agora também tem um outro detalhe que o delegado que está cuidando do caso falou que mais de 30 anos de profissão, ele nunca viu tanta frieza assim, né, dos pais diante de uma notícia tão cruel. Qual deveria ser, o que a gente se espera de um pai ou de uma mãe, Letícia, que passa por uma situação dessa ao receber a notícia de uma morte tão cruel do próprio filho? Né, assim, a gente não quer entrar em nenhum juízo de valor, mas é claro que um sentimento, né? É claro que uma tristeza profunda. Você vê uma pessoa que você ama passando por uma situação dessa e você, teoricamente, não tem nenhum envolvimento com isso, você deveria ficar bastante triste, bastante indignado, bastante consternado. Então, a reação também nos mostra, em alguma dimensão, que eles tinham algum envolvimento, né? Mas é isso, Roberto, é uma sequência de fatos que traz esse desconforto e esse mal-estar, né? A gente sabe que cada um reage às informações de um jeito. Eu posso, às vezes, guardar para mim e aquilo me levar numa depressão profunda, ou posso externar. Isso é também de cada indivíduo, né? Essa forma. E até a leitura da frieza do outro em relação a um determinado comportamento também é subjetiva. Eu posso olhar para a sua reação e você não está chorando, você está silenciosa, e eu fazer essa leitura como se fosse uma frieza. Então, a leitura também é subjetiva. Por isso que fica difícil a gente colocar aqui que a mãe estava fria diante do fato, porque é uma fala também de um terceiro. Mas a gente espera que essa emoção seja externada diante de um quadro de tanta violência. E de que forma que a justiça interpreta? Essa emoção, inclusive, ela é trazida quando do interrogatório. Todas as pessoas que eventualmente são denunciadas por supostamente terem cometido um crime, elas têm o direito de apresentarem a sua versão sobre os fatos. E elas fazem isso no interrogatório. O interrogatório é a oportunidade para a pessoa apresentar a sua versão para o juiz que vai julgá-la. E o juiz, quando está colhendo o interrogatório, ele também está perceptivo a essas reações ou as não reações, né? Quer dizer, ele leva isso em consideração também. O juiz, Roberto, quando vai julgar um processo, ele leva em consideração absolutamente tudo. A gente chama tecnicamente que o juiz tem livre convencimento motivado. Livre convencimento é a interpretação dele. Então, talvez eu interprete um fato de um jeito e você interprete de outro. Eu condene e você absolve. Aí você me pergunta, que é comum perguntar, doutor, o juiz errou, acertou? Não, é a interpretação dele, ok? Então, ele tem livre convencimento motivado, ele precisa dizer os porquês. E quando ele vai, então, prestar a jurisdição, que a gente chama, que é dar a resposta, sentenciar, condenar ou absolver, ele leva em consideração absolutamente tudo, inclusive o comportamento do réu quando do seu interrogatório. E existe um psicólogo ali presente? Não, ele pode submeter essas pessoas a um psicólogo, enfim, né? E tem um detalhe também que eu estava ouvindo vocês falando aí que me chamou a atenção, que é assim, ó, as pessoas que são incapazes, por exemplo, que têm alguma deficiência mental, tem que ser comprovada através de laudo, elas não sofrem as sanções de prisão, de condenação, elas sofrem medidas de segurança, que a gente chama. Elas são internadas em hospital psiquiátrico, sabe? Então, assim, as pessoas que, por exemplo, têm uma deficiência mental ou não têm o seu desenvolvimento mental por completo, elas não sofrem a sanção que nós comumente sofremos. Tem uma pergunta aqui da Joelma Santos para você, Letícia. Ela fala, gostaria que repetisse as características das crianças quando ela se torna vítima de violência sexual.
Sim, quando uma criança ela passa por uma violência sexual, ela entra dentro de um viés de muita vulnerabilidade. Então, nessa condição de vulnerabilidade, a insegurança, a ansiedade dessa criança tende a aumentar muito. E aí, diante desse aumento de insegurança e ansiedade, ela começa a emitir alguns sinais, tanto emocionais quanto comportamentais. Então, como eu falei no início, a mudança de padrão afetivo é um. Então, a criança tinha um jeito de se relacionar com o mundo e ela muda esse jeito. Ela muda o humor, ela muda o apetite, ela muda a forma de ser e estar no mundo, ela muda a relação dela com a escola, ela muda. Agora, tem um ponto, Roberto, que é muito importante. Eu só reconheço a mudança se eu conheço o padrão. Então, se enquanto família nós estamos aqui assistindo um programa e começamos a pensar como que eu protejo o meu filho socialmente, então eu vou colocar ele numa redoma, isso não é possível, ele tem que ir para a escola, ele tem que se relacionar. Então, como eu protejo meu filho? Primeiro, reconheça e conheça o padrão do seu filho e fique atento a alguns sinais de mudança. Não significa que os sinais de mudança sejam indicativos de abuso, mas é para que você fique atento a isso. E um ponto importante, converse e eduque sexualmente o seu filho. Desde pequenininho, dentro de cada possibilidade de compreensão, ensine para ele o que são partes íntimas, ensine para ele o que é pênis, o que é vagina, quem tem acesso a essas partes, por que elas chamam íntimas, por que ela não deve esconder nada do pai e da mãe. Então, vai instrumentalizando essa criança para ela também ficar preparada diante de uma situação dessa, né? Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês e você de casa continue acompanhando a gente aqui na nossa programação no Fala Espírito Santo, que se tivermos mais novidades sobre esse caso tão chocante, a gente vai trazer mais informações, viu? Obrigada.